Olá, muito boa tarde, ou, na verdade, nós já estamos também quase chegando aqui no comecinho da noite, Então, boa noite, tarde, noite. É um grande prazer nós estarmos aqui também para falar com você um pouquinho nesse programa Leitura Diária sobre o assunto que nós vamos estudar amanhã na Escola Bíblica Dominical. Hoje, sábado, dia 30 de maio, nós temos um devocional que fala sobre o perdão. E aí, é claro que esse devocional aqui que a gente faz aqui nesse Leitura Diária, ele tem uma abrangência de tudo que nós já falamos durante toda a semana, e com toda certeza amanhã vai ser o ponto culminante dessas lições que nós estamos estudando, porque ela está falando das limitações dos discípulos. E toda vez que nós falamos sobre limitações dos discípulos, uma das limitações minha, sua, Quando a gente fala discípulos, alguém fica sempre pensando lá que é Pedro, é Tiago, é João, André, Natanael, essas pessoas, mas não é exatamente disso aí, não é exatamente apenas essas pessoas. Nós falamos de discípulos, são todos os seguidores de Jesus. E uma das limitações se refere exatamente ao perdão. O perdão é uma palavra pequena, mas que incomoda a muita gente, muitas pessoas têm muita dificuldade de perdoar. E isso traz algum tipo de transtorno para a sua própria vida. Inclusive, nós vamos encontrar aqui na nossa lição 9 da Escola Bíblica Dominical, que o comentarista ele faz uma citação de um psicólogo que ele diz o seguinte, que se as pessoas com as quais ele tratava, se elas liberassem o perdão, ele falou que cerca de 80% das pessoas receberiam alta, porque elas na verdade estão ali doentes, obcecadas por um determinado tipo de problema, e o problema é psicossomático exatamente ali por questões de simplesmente você ter paz no seu espírito, e ter paz contigo e também paz com os outros, conforme Jesus Cristo nos orienta, ok? Então nós já vamos falar exatamente sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes eu não posso deixar de fazer um convite para você, Este programa é um programa da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui de São Mateus. E a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela se localiza na Avenida José Tosi, número 2330, que fica aqui próximo ao pronto-socorro municipal. Por que eu estou falando desse endereço? Porque eu gostaria muito que você viesse na Escola Bíblica Dominical. Por que você tem muitas pessoas que estão nos assistindo que vêm, mas tem várias pessoas que não estão assistindo, pode nem ser da Primeira Igreja Assembleia de Deus, mas de outra igreja também, a pessoa não frequenta a Escola Bíblica Dominical. Aí eu vou dizer para você, você não sabe o que você está perdendo, Você está perdendo em conhecimento, e toda vez que nós conhecemos mais a Deus, mais nós nos aproximamos de Deus, mais queremos estar compromissados com Deus. E o que é melhor, esse conhecimento, esse aprendizado, ele agrega, ele acrescenta muito na nossa vida, tanto material como a nossa vida espiritual. E aí você deve estar perguntando, mas aí como é que eu faço se eu for tem meu filho, minha filha, minha esposa, meu vizinho, minha sogra. Nós temos aqui na nossa igreja uma classe para cada faixa etária. Então nós temos para 0 até 2 anos, de 3 a 4 anos, de 5 e 6 anos. Então nós temos ali, tem para jovem, só não temos ainda para quem tem mais de 150 anos de idade. Mas se você vir com uma pessoa que tem 150 anos de idade, com toda certeza nós vamos conseguir uma sala para ela, porque vai ser um grande prazer te receber aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, ok? Você não pode perder essa oportunidade de vir trazer seu filho. Você vai ver quanto que vai mudar, vai melhorar a própria educação do seu filho, porque é bíblico. Se você ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, você não está ensinando ele a praticar uma religião, não. A Escola Bíblica Dominical, ela ensina você a ser um cidadão.
E um cidadão, quando você é um cidadão que você respeita os outros, ama o seu próximo, com toda certeza você já está vendo o efeito e a transformação que Deus está fazendo na vida de qualquer pessoa. Ok? Eu quero ainda falar o seguinte, que nós temos aqui também o apoio da Livraria Gênesis. A Livraria Gênesis, você sabe, ela fica anexa aqui ao prédio do templo da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e lá você pode encontrar diversos artigos religiosos ali, como CDs, livros, roupas, né? Inclusive essa camisa bonita aqui que eu estou vestindo aqui, né? Que você está vendo aqui, essa camisa, também camisas parecidas com essas aqui, com vários dizeres evangélicos, algumas frases também, tem frases em inglês também, mas são frases evangélicas, você vai encontrar exatamente ali na Livraria Gênesis. Então basta você dar uma chegadinha lá e pode ir lá que você vai ver que você vai ter o seu número. Tem, como é que chamam lá, de baby look, tem média, tem P, tem grande, tem gigante. Você vai lá, você procura, então você pode encontrar camisetas com dizeres evangélicos, você vai encontrar adesivos para carro, CDs, DVDs, livros, bíblias, revistas, a revista da Escola Bíblica Dominical. Então venha, faça uma visita na nossa Livraria Gênesis, tá certo? Vamos agora então para o nosso devocional. Nosso devocional hoje tem como versículo de referência o versículo Lucas capítulo 7, dos versículos 40 até o versículo 50. E nós temos como tema o seguinte: os discípulos e a necessidade do perdão, conforme eu já relatei aqui no começo. Minha Bíblia já está aberta aqui em Lucas capítulo 7, versículo de 40 até o versículo 50, porém eu não vou fazer essa leitura para poder a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, mas você certamente está com sua Bíblia, você pode ler ali todo o contexto ali e tirar ali as suas conclusões, mas eu acho que é uma das passagens mais interessantes e mais belas assim que a gente encontra, que todas as palavras de Jesus são emocionantes, mas essa daqui, ela sempre toca a nossa vida, porque ela mexe muito com a parte psicológica do indivíduo. Por que eu estou falando isso? Eu vou contar rapidamente aqui o contexto para você dessa passagem, então Lucas capítulo 7. A Bíblia diz o seguinte, que que Jesus estava indo para um determinado lugar, e aí, né, certamente Jesus passou ali, não se sabe se ele... provavelmente ele estava indo para Betânia, mas não se sabe se já estava ali em Betânia, mas em algum lugar. Jesus vai e entra e passa num determinado local, e aí encontra ali um fariseu chamado Simão, e esse fariseu ele convida Jesus para adentrar a sua casa, para ceiar com ele, para jantar ali na casa dele, e Jesus vai e entra ali naquela casa, né? E certamente você já entendeu aqui, você que acompanha a leitura diária, você vai ver que Jesus ele é acompanhado por uma grande multidão. E aí veja só, quando Jesus entra nessa casa, uma determinada pessoa de um lugar, desse lugar, ela entra ali, né? Era uma mulher. E a Lucas só registra ali exatamente que essa mulher ele coloca como uma pecadora, né? E provavelmente, para que Lucas escrevesse isso, certamente era uma pessoa que ela era reconhecida ali, talvez por suas atitudes, que não era aprovada ali pela sociedade. Algumas pessoas acreditam até que ela era uma prostituta ali, né? E a prostituição, ela com toda certeza ela é combatida pela palavra de Deus, apesar de que tem algumas legislações que as pessoas estão querendo legalizar como profissão tal, né? Nós estamos falando do que está escrito aqui dentro da palavra de Deus. Não diz exatamente que essa mulher era uma prostituta, mas pelas características, inclusive naquela época a prostituição existia e muito, né? Mas dentro da sociedade era uma coisa que era bastante combativa. E aí o que acontece? Essa pessoa entrou naquela casa
e ela se chegou ali aos pés de Jesus, e Jesus atendeu com todo o amor, com todo o carinho, e ela começou a chorar ali nos pés de Jesus, né? E começou a fazer, beijou os pés de Jesus, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, e ela entornou um perfume, uma essência sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus. E aí aquele Simão que estava ali, ele foi e questionou, ele falou, nossa, se esse daí realmente é um profeta, tal, por que ele, né, como é que ele recebe, ele não percebeu que essa mulher não é digna, né, de ele estar junto, não é digna disso e tal. E aí a gente vê a primeira lição de Jesus, né? Jesus, ele, na verdade, ele veio para todos aqueles que se arrependerem. Então, independe da situação em que você vive, você que está aí me ouvindo, me assistindo, independe, né? Jesus veio para a salvação de todos. O ser humano que tem a natureza ruim, né? E ele não, mas assim, aqueles que vêm, que se arrependem, Jesus Cristo está sempre disposto a perdoar. E aí foi quando Jesus percebeu ali aquela murmuração daquele indivíduo, Jesus foi e falou, para ele. E Jesus vai e faz ali uma parábola, né? Jesus coloca ali, que é o que está escrito ali em Lucas, a partir do versículo 40, Jesus coloca, né, se uma pessoa devia 500 e o outro devia 10, aí aquele que era o credor desses dois, ele perdoou as dívidas. Aí o Jesus vai e pergunta, quem, né, foi mais perdoado? Ele fala, o que devia mais, né? Então, quem teria mais amor pelo aquele credor que o perdoou? Normalmente foi exatamente o que devia mais, né? Então, Jesus estava falando exatamente ali daquela mulher, né? Portanto, por isso que ela oferecia o seu amor, assim, de uma expressão tão grande, porque Jesus dizia, ela só faz isso porque ela foi muito mais perdoada, né? Ao contrário, talvez os outros deveriam expressar o mesmo amor e também não o fizeram. Então, essa passagem ela está claramente ali falando do perdão que precisava ser feito, precisava ser liberado, que precisa ser feito e que precisa ser liberado, né? As pessoas, e como eu já falei aqui no início, às vezes as pessoas, pela falta de perdão, essas coisas somatizam nas suas vidas e as pessoas hoje têm problemas de depressão, têm problemas de hipertensão, têm problemas do coração, desenvolve vários tipos de doença, exatamente porque existe essa limitação nas pessoas que é de perdoar. E nesse exemplo que Jesus está trazendo, é que nós temos que ter disposição, nós precisamos estar sempre dispostos a perdoar. E aí vem aquela pergunta, né, como é que, né, nós tem isso na lição e tal, que nós vamos estudar amanhã? Tem sim. Então agora só fazendo aqui um breve resumo sobre o que nós vamos encontrar na lição de amanhã. Por exemplo, né, a nossa lição 9, ela está falando de todos os vários tipos de limitação. Claro que a revista ela é muito curta, a gente não tem muito tempo de falar de todas as limitações, até se tentássemos também, não tinha como nós esgotarmos aqui as limitações do ser humano. Mas Jesus colocou e relacionou aqui aquelas limitações que são essenciais, que nós precisamos trabalhar para que possamos melhorá-las em nossa vida. Então, por exemplo, nós vamos encontrar nessa lição que Jesus falando sobre a falta de fé, né? Um dos tópicos iniciais da nossa lição, Jesus fala sobre a falta de fé dos discípulos ali, quando está até na leitura bíblica em classe, conta-se, Jesus está no meio ali da multidão, Lucas faz esse registro, e de repente no meio da multidão surge um homem que pede para Jesus curar o seu filho, que ele estava possuído ali por um espírito maligno, e aí Jesus vai e ele vai e fala para Jesus, eu levei para os seus discípulos, eles não conseguiram fazer. E Jesus vai lá e questiona os discípulos, né? Ele fala, mas que geração perversa, né? Que falta de fé. Até quando vocês acham que eu vou estar contigo? Vocês estão comigo, eu já ensinei que a vocês foi dado todo o poder. Então, se você tiver, né, fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode
realizar grandes coisas, você vai falar ao monte e ele pode mudar de lugar, né? Claro que a gente está falando aqui exatamente no sentido figurado. Então, essas situações, esse ensinamento Jesus Cristo trouxe, e aí eu volto a falar aqui, né? De novo, já falei durante a semana aqui, eu vou usar as palavras de um pastor que eu vi pregando aqui, ele falando, né? Às vezes a gente lê esse texto e a gente fica criticando os discípulos. Não critique, porque nós estamos caindo no mesmo problema dos discípulos ali. A gente questiona a falta de fé, mas a pergunta é, você algum dia já andou sobre as águas? Pedro andou, né? Pedro andou, então como é que nós podemos comparar a nossa fé com a fé, por exemplo, ali, a fé de Pedro, né? Nós já passamos por situações hostis, como os discípulos, os apóstolos ali de Jesus, eles passaram, né? Se em um determinado momento eles fraquejaram, a gente tem que tomar ali como um exemplo e visualizar o quê? Que Jesus deu a receita. Jesus falou, para vocês vencerem essa situação de fraqueza, você precisa orar e você precisa jejuar. Então isso nós encontramos na nossa lição. Vamos encontrar também uma passagem ali, onde os discípulos estavam disputando ali, minha fé é maior do que essa, e quem que é maior, eu sou melhor e tal, né? E Jesus vem também corta, tipo assim, quando você começa a dizer que você é grande, que você é o bom, é porque você não é, né? Então nós queremos a humildade. Jesus vai e fala dos menores. Jesus fala, aquele que se colocar como o menor da casa, este realmente que é o maior. Então, outro tipo de exaltação, isso nós encontraremos também na nossa lição. Jesus fala também do exclusivismo. O que seria exatamente o exclusivismo? Tem uma outra situação que nós encontramos na lição, que fala numa passagem dos discípulos, em que um dos discípulos chega para Jesus, inclusive foi até Tiago, se eu não me engano, né? Ele chegou até, na verdade, foi João, né? João chegou até Jesus, está na revista, está na nossa lição e também está lá em Lucas capítulo 9. Ele chega para Jesus e fala, Jesus, mestre e tal, nós vimos uma pessoa ali que em seu nome, claro, no nome de Jesus, está ali expulsando demônios e tal, e está impondo a mão sobre os enfermos e está curando, mas eu fui lá e repreendi ele, proibi, porque se ele não está aqui no meio de nós aqui, ele não poderia fazer isso. Aí Jesus foi e cortou, né? Isso é um exemplo muito interessante e clássico, quando a gente fala, por exemplo, de determinadas pessoas que acham que, né, a sua igreja é a única certa, é aquela que vai para o céu e tal, que todo o resto vai para o inferno. E aqui é uma lição interessante, que nós entendemos aqui, não existe a história de todos os caminhos levam a Deus, tá? Tem gente que fala isso, não existe isso de todos os caminhos. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Agora, a gente tem a nossa igreja ali como um suporte, como um apoio para estudarmos, para aprendermos, para cultuarmos, para adorarmos a Deus. Agora, tem diferenças, às vezes, em costumes. Agora, aquela igreja que muda a doutrina, né? Então, a doutrina, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de mandamento, né? Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de adoração só a Deus, não adoração a ídolos, né? Não exaltação a pessoas, a apóstolos que não foram Deus, né? Que andaram aqui nessa terra e tal. Isso aí já é o quê? Já é mudança de doutrina. E todas as vezes que o evangelho é pregado diferente daquele que Jesus pregou, Jesus mesmo fala, repudie, sai fora disso aí, né? Paulo também fala, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa sobre essas questões. Então são situações que nós vamos encontrar dentro das nossas lições que a gente precisa exatamente entender que elas devem ser evitadas. Então, as igrejas, elas podem mudar de costumes aqui, né? Uma adora desse jeito, a outra faz isso, ou guarda aquilo, ou isso, aquilo, outro e tal, mas não pode mudar exatamente a doutrina. E Jesus combate exatamente esse exclusivismo que estava acontecendo. E aí, para a gente encerrar também, Jesus fala exatamente sobre a nossa disponibilidade para a obra, que nós precisamos ter essa disponibilidade, e também, como eu já falei aqui no começo, fala do perdão, que é o que faz o fechamento e que culmina em tudo isso que nós estamos estudando, ok?
Beleza, então, nós estamos já chegando aqui ao final então do nosso leitura diária. Nós vamos fazer só um intervalinho para tomar uma aguinha e daqui a pouco nós vamos voltar para a gente fazer aqui a oração de encerramento da leitura diária desse sábado. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. E aí, já estamos de volta. É sempre um grande prazer saber que você nos acompanhou aqui, você que está nos acompanhando aí também pela TV Sim, né? E é muito legal saber que você também pode estar nos acompanhando pela internet. Neste sábado, dia 30 de maio, né? Hoje tem um evento lá na congregação da Paulista. Certamente eu vou estar nesse evento lá na congregação da Paulista. Oremos ao Senhor neste momento. Santíssimo Deus, soberano e maravilhoso Salvador, obrigado por mais, Senhor, mais este dia, por mais esta semana. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos os telespectadores. Queremos Te pedir uma bênção muito especial por aqueles, Senhor,
que contribuem financeiramente para que esse programa esteja sempre no ar, meu Pai. Aqueles que oram, Senhor, que Tu possas abençoar muitas e muitas e muitas vezes a vida de todas as pessoas. Pedimos uma bênção, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em busca de uma solução de um problema, que Tu possas, Senhor, entrar com providência neste momento e nesta hora. Continue abençoando a Tua igreja, Senhor. É no nome de Jesus que Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima, né? E lembrando que toda semana tem aqui o Leitura Diária, né? Daqui uns dias estaremos de volta aqui também, de novo no Leitura Diária. Fiquem todos com Deus. Tchau.